quando eu for postar. Pronto, aí vocês podem colocar, tá, gente? O nome de vocês e a turma aí no chat, tá? Só mais um minuto e a gente começa. Já tem quantos aí, Bianca? Eu não estou olhando a tela. Tem 17. Tá chovendo, Jefferson? Oi? Jefferson que está dizendo que lá tá chovendo. Sim, olhei aqui, verdade. Já vai chover. Vai começar a chuva por aqui. O Wi-Fi vai ficar ruim. Eita, nós vamos começar, né? Então. Não.
Gente, bom dia. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje aquele artigo que eu coloquei no grupo no primeiro dia, logo, né, para iniciar, apresentando um pouco o histórico, apresentando alguns conceitos, né, aquele artigo ele trazia várias definições, que às vezes na nossa cabeça elas ficam um pouco confusas, né, e quando eu digo isso, eu não falo só, os alunos, não, entre todo mundo que faz parte aí, toda a sociedade, né, a gente acaba confundindo alguns conceitos. E esse artigo que eu trouxe para vocês, que eu coloquei lá no grupo, ele apresenta várias definições, ele apresenta o histórico, claro, né, de como surgiu as plantas medicinais, de como ela é utilizada no nosso dia a dia, mas também ele vai apresentando vários conceitos do que é plantas medicinais, do que é um remédio, do que é um medicamento, do que é um derivado de drogas vegetais, do que são produtos naturais. Então, para a gente dar essa continuidade aí, a tudo aquilo até mesmo que Bianca já foi trabalhando com vocês na semana passada, é importante vocês terem esses conhecimentos desses conceitos, tá? Então, se vocês ainda não conseguiram parar para dar uma lida naquele artigo, a Bianca também passou um, né, Bianca? Tu explorou ele na semana passada, não foi isso? Isso, sim, para a construção histórica do uso dessas plantas, a questão cultural, que é muito importante também a gente considerar, né, quais foram os povos que, falei um pouco sobre isso, né, que desde os primórdios, né, na história, da pré-história, a gente tem relatos que a história vem contando de uso dessas plantas. E aí o próximo texto, se já der tempo hoje, a gente já fala um pouquinho, que é mais voltado para a cultura do Brasil mesmo, a questão da Amazônia, que às vezes a gente acha que está tão distante da nossa realidade, né? Mas não, o uso dessas plantas, ela acontece no mundo inteiro praticamente, né? Em locais, tem uns locais mais intensos, logicamente, outros não. Mas o texto que eu passei é bem parecido com o que tu já tinha colocado, né? Que tu vai explorar um pouco hoje, falar com eles hoje, né? Sobre esses conceitos que são importantes a gente saber. Que são exemplos dessas plantas, né? A questão mais histórica que eu foquei mesmo com eles. Sim, certo. Eu vou fazer a apresentação aqui. Gente, qualquer coisa, vocês quiserem perguntar, vocês podem me interromper, tá? Deixa eu só apresentar aqui. Esse aqui, tá aparecendo para vocês já? Apareceu, prof. Esse texto aqui foi o que eu coloquei no grupo, certo? Eu não me recordo se eu coloquei ele no mapa, eu acho que eu botei, não tô lembrando não. Mas eu coloquei ele no grupo, acho que eu botei. Não lembro, gente. Eu coloquei ele no grupo, aí se vocês puderem depois dar uma olhada, dar uma lida, né? A professora, são muitas páginas, é verdade, são 13 páginas. Mas eu acho que seria de grande valia, né? Eu acho que, na verdade, as páginas elas ficam maiores por conta das imagens que tem aqui. Mas seria de grande valia vocês fazerem a leitura, para poder ir conhecendo algumas coisas, né? Aprofundando, na verdade, alguns conceitos, né? Que são interessantes. Eu não peguei tudo, porque é muita coisa, eu vou ficar dividindo, e cada aula que eu for dando, eu vou tocando em algum conceito para vocês irem esclarecendo aí na cabeça de vocês, tá? Mas eu quero trabalhar hoje com vocês um pouquinho esses conceitos aqui, iniciais, que eles são muito interessantes. Primeiro, o que seria plantas medicinais? Elas são espécies vegetais, elas são cultivadas ou não, elas são utilizadas com propósitos terapêuticos, tá? Chamam-se plantas frescas, aquelas que são coletadas no momento de uso, e plantas secas, as que foram precedidas de secagem e estabilização, equivalendo a uma droga vegetal. Então, é importante a gente saber esses conceitos, porque a gente vai conseguir entender o que vai ser melhor para um plantio, até mesmo na nossa casa, gente. Esse conteúdo aqui, ele é bem interessante, bem versátil, na verdade, porque dá para a gente trabalhar isso em uma horta, fazer de fato uma horta, montar uma horta, mas também dá para a gente plantar essas plantas, né,
na nossa própria casa, no nosso quintal, né? O quintal aqui de casa tem algumas plantas, né? A gente tinha muito boldo, erva cidreira a gente ainda tem, que são chá, que dá para fazer chá, né? Então, existe uma maneira de tratar essas plantas, mas para eu tratar da forma correta e até mesmo fazer com que ela, de fato, cresça, eu preciso saber diferenciar o que seria uma planta fresca, né, que é aquela que vai ser coletada ali no momento do uso, tá? E o que é uma planta seca, né, que essa planta seca é aquela que vai precisar passar pelo processo de secagem. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns lugares que eles fazem venda dessas plantas medicinais e elas vêm num saquinho e elas estão totalmente secas. Não sei se vocês já viram isso. Tem umas que você vê que ela tá bem, né, bem verdinha, bonitinha, né? E outras não, que elas estão ali no saquinho e elas estão secas. Essas plantas que estão secas, é isso bem que eu estou dizendo, né? As plantas secas, elas antes de serem colocadas para venda ou para comercialização, elas passam por um processo chamado processo de secagem, tá? Que elas são caracterizadas como uma droga vegetal, tá? E tem as plantas frescas, que são essas quando você quer fazer um chá. Um exemplo aqui da minha casa. Eu quero fazer um chá de erva cidreira porque ele é bom para a questão da pressão, né? Ajuda ali na regulação da pressão. Então, eu vou fazer a colheita lá e ela tá fresca, né? Ela tá do jeito que ela estava, já está pronta para poder preparar um chá, tá? Então, existe essas duas maneiras de ser visto as plantas medicinais. Aí aqui eu coloquei um pouquinho da pré-história, né, uma coisa bem simples, acredito que Bianca explorou bastante essa questão aqui com vocês, né, de fato do histórico, né, muito antes de aparecer qualquer forma de escrita, o homem ele já utilizava as plantas, eles usavam como alimento, outros eles usavam como remédios, né, e os experimentos com ervas houve tanto sucesso como fracasso. Muitas vezes essas curavam, mas outras vezes matavam ou produziam efeitos colaterais graves, né? Então, existem plantas, né? E isso precisa ficar muito claro hoje, que não é de uma hora para outra, né? Tudo tem um histórico, tudo tem uma pesquisa antes, né? Mas o que aconteceu lá no início, lá na pré-história, eles começaram a utilizar as plantas, as ervas, né? Como alimentos e também como remédios. Só que o que eles perceberam, né? O que foi acontecendo, que foi esse sucesso e esse fracasso, né? Que muitas dessas ervas, elas realmente tinham efeito curativo, mas outras acabavam matando. Só que o que acontece? Eles não sabiam desses efeitos, eles não sabiam dessas que geraria isso, né? Que geraria a morte. Então, foi todo um estudo que ao longo da história foi sendo feito para poder saber e diferenciar qual é a estrutura química ali presente naquela erva que faz com que cure e qual é a estrutura química ali presente que faz com que mate. Né? Então, foi todo um processo. Aí, gente, eu toco bem aqui, quando eu estava olhando essa parte aqui, eu me lembrava da nossa atualidade hoje, né, quando se fala, né, de medicamentos aí, que é utilizado para combater ou preservar, né, assim, do Covid, né, e aí eu me lembrava do que dentro da ciência, dentro do mundo da pesquisa, existe o estudo, existem os pesquisadores que eles vão contra o uso de alguns medicamentos, e dentro da própria ciência, existem pesquisadores que vão a favor desses medicamentos, né? E a gente poderia até, mas professora, o porquê que isso acontece, né? Isso acontece porque está todo mundo pesquisando. Ninguém está dizendo assim, a gente já sabe tudo, não. Nem aquele que diz que não é para usar e nem aquele que diz que é para usar. Está todo mundo pesquisando. E aqueles que estão pesquisando, estão sendo a favor de uso de alguns medicamentos,
eles estão acreditando naquilo dali. Entendem? Então, tudo, gente, parte de um processo de pesquisa. Mas dentro da ciência, enquanto não for comprovado, enquanto não tiver uma publicação, enquanto não tiver uma liberação da Anvisa, então, nada disso tem efeito. Aí fica naquele disse-me-disse, né? Enquanto não tiver uma determinada comprovação de fato científica, a pesquisa ela ainda está acontecendo, tá? Então, não tem como a gente sair logo dizendo, não presta, não serve, ou então dizer, presta, serve. Não, a pesquisa, ela está acontecendo. Então, quando se trata de pesquisa, precisa se ter muita cautela, porque assim como as ervas antigamente, tinha esse sucesso e esse fracasso, porque elas curavam, mas elas também matavam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E professora, complementando aí o que a senhora estava falando em relação a essas pesquisas, muitas pessoas prestam de serviço em relação a notícias, porque durante essa pandemia pessoas postaram, isso é bom para o Covid, isso é bom para o Covid. Começavam a falar um bocado de coisa em relação ao Covid, só que eram todas fake news. Então, essas pessoas que fazem isso precisam se aperceber em relação a essas atitudes que é irresponsável e tomar uma atitude correta. Se não é verdade, então eu não vou falar. Então, eu queria complementar isso na sua fala. Exatamente. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Porque a gente pode dizer, toma isso, toma aquilo, né? A gente não sabe o organismo do outro, a gente não conhece de fato a estrutura física do outro, por isso que a gente não pode sair também tomando qualquer tipo de medicamento, dizendo, não, isso aqui deu certo em mim, ok, o teu organismo deu, mas e no do outro, né? E, claro, e além disso, ainda tem todas as questões de usar coisas que de fato não causam efeito nenhum. Então, de fato, a gente precisa ter muito cuidado com a questão de fake news, muito cuidado com aquilo que a gente ouve, muito cuidado com aquilo que a gente toma, né? Porque a gente pensa que pode estar fazendo bem, quando na verdade não está. Também você ponto da internet. Aí, gente, eu trouxe um conceito para vocês, que é o conceito de remédio, tá? O remédio ele é uma palavra aplicada no sentido geral, direcionada a todos os meios usados para prevenir, melhorar ou curar as doenças, tá? Então, quando a gente fala de remédio, a gente acaba, às vezes, fazendo uma certa confusão entre a palavra remédio e entre a palavra medicamento, tá? Todo medicamento, ele é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento, certo? Quando a gente fala remédio, a gente está falando no sentido geral, tá? De tudo aquilo, todos os meios, tudo que for utilizado para prevenir, melhorar ou curar uma doença é chamado de remédio, certo? Desse modo, pode-se chamar de remédio tanto os medicamentos quanto os meios físicos, tá? Que é radioterapia, massagem, e também os meios psíquicos, né? Psicanálise, tratamento psicológico, tudo isso são exemplos de remédios. Eles não são medicamentos, certo? Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Aí eu trago aqui para vocês alguns tipos de remédios, né? Um banho com ervas, né, qualquer coisa do tipo, massagem, chá caseiro, alimentação saudável, uso de ervas, suplementos alimentares, pomadas caseiras, ungüentos artesanais, né, que são medicamentos artesanais, né, tudo isso, eles são tipos de remédios, eles não são medicamentos, certo? Aí vamos para cá. Já os medicamentos, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, gente, é o órgão que regula os medicamentos, as vacinas, que faz a liberação para que um estabelecimento funcione, um estabelecimento de alimentos funcione, a Anvisa que faz essa liberação, tá? Os medicamentos, eles são substâncias ou preparações elaboradas em farmácias,
medicamentos manipulados, tá? Que são aquelas farmácias, como é, gente? Fugiu da minha cabeça agora. Eu vou falar uma aqui, tipo a farmácia Garrido, que faz aqueles medicamentos Farmácia de manipulados. manipulação, né? Isso, farmácia de manipulação, porque fugiu da minha cabeça o nome, é isso mesmo. Ou industriais, que são os medicamentos industriais, tá? Que devem seguir determinações legais de segurança, eficácia e qualidade, tá? Então, eu quero que fique bem claro para vocês essa diferença entre remédio e medicamento. Remédio engloba o todo, é um termo usado no geral. O medicamento não. O medicamento são substâncias ou preparações elaboradas por farmácias, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de medicamentos, né? Que são os medicamentos fitoterápicos, alopáticos, homeopáticos, similar, genérico, de referência e manipulado. Esses são exemplos de medicamentos. Ah, professora, então a dipirona, ela é o quê? Ela é um remédio ou ela é um medicamento? Ela é o remédio dentro da categoria de medicamento. Certo? Então eu posso dizer, então a dipirona, ela é um medicamento. A Dorflex, ela é um medicamento. Professora, uma fisioterapia, ela vai ser o quê? Me digam aí você. Um atendimento onde a pessoa ela vai precisar ficar fazendo ali todo o processo de fisioterapia, vai ser o quê? Remédio. É um tipo de remédio. Exatamente. Não é o medicamento, tá? Então, isso precisa ficar muito claro para poder, até quando a gente for usando, às vezes quando a gente fala, a gente acaba de fato confundindo até as palavras, né? A gente chama remédio, medicamento e assim vai, né? Mas é interessante a gente ter esse entendimento para poder, quando a gente começar a aprofundar ainda mais o nosso estudo, a gente conseguir diferenciar, entendeu? Outra coisa que eu botei bem aqui para vocês, ó, é a radioterapia, né? A quimioterapia, ela é um tipo de remédio, tá? A psicanálise, tratamento psicológico, eles são tipos de remédios, não são medicamentos. Os medicamentos vai ser os medicamentos que o médico vai passar ali, né? Dependendo da especialidade dele, vai passar para o tratamento daquela determinada enfermidade, daquela determinada doença. Até aqui, deu para entender, gente? Vocês têm algo a perguntar? Deu para entender, professor. Entendeu? Pronto. Aí eu coloquei aqui um pouquinho também falando sobre antiguidade. Eu não fiz muitos slides, tá? Depois eu vou voltar lá no artigo. As referências históricas sobre as plantas medicinais trazem relatos de seu uso em praticamente todas as antigas civilizações. As primeiras descrições do uso de plantas com fins terapêuticos foram escritas em cuneiforme. Essas descrições são originadas na Mesopotâmia e datam dos 1600 a.C., né? Aí vai incluindo óleo, vai incluindo algumas ervas que eles utilizavam naquele tempo. Aí eu trouxe para vocês aqui também um conceito de drogas vegetais, tá? São produtos de extração da matéria-prima vegetal, ou planta medicinal natural, ou da droga vegetal, podendo ocorrer nas formas de extração, tintura, alcoolatura, óleo fixo, volátil, cera, exudato, suco e entre outros. Essa parte aqui de drogas vegetais é muito interessante porque dá para a gente fazer até mesmo em laboratório a extração de óleos, né, que é uma prática, né, que dá para fazer aí com destilação. E é muito interessante porque a gente consegue tirar as essências de algumas plantas, né? É uma prática que se a gente tivesse no presencial já daria para a gente fazer aqui para vocês tentarem de fato, né, tocar um pouquinho nisso aí, né? Mas daqui para frente, se a gente voltar ao segundo semestre, a gente tenta fazer alguma coisa desse tipo, né? Que é a extração de óleos essenciais ou até mesmo a produção ali de óleos, né? Fazendo extração da essência de algumas plantas, tá? Eu fiz isso na minha graduação. Gente, é muito legal. Até hoje eu acho que eu ainda tenho guardado por aqui, não sei cadê, mas eu tenho um vidrinho que ficou, que a gente fez uma prática, e a gente fez a extração da essência de uma planta. Gente, ficou a coisa mais cheirosa do mundo. Muito legal.
E também a produção até mesmo de óleos fixos, né, que são óleo corporal mesmo, né, que é possível a gente fazer também utilizando aí, usando, na verdade, essa extração da matéria-prima, né. Então, tudo isso cabe dentro da que a gente chama de drogas vegetais. Aqui não botei o nome, isso aqui é outra parte. Deixa eu voltar bem aqui no artigo. Laís, Oi. Queria te pedir já aqui, que eu nem falei contigo no privê, né, no privado, mas já te pedi se tu pudesse dar uma contribuição para falar um pouco sobre o modelo biomédico, mais na área, por exemplo, da farmacologia, dos medicamentos, para os alunos. Como tu já é da área da química, creio que vai esclarecer melhor do que eu essa parte para eles. Que até no texto que eu passei falava sobre isso, né, desse modelo da biomedicina, né, porque existem várias instâncias da biomedicina, né, o modelo biomédico de atuação. Aí eu queria se tu pudesse depois, pode ser logo agora, já no finalzinho da aula mesmo, se for mais conveniente, falar um pouco de exemplos mais práticos, né, sobre como que essa área atua na parte dos medicamentos. A biomedicina que tu diz? E que o texto coloca como modelo biomédico, né, que está associado muito ao modelo mais atual da sociedade capitalista e tudo, né, de medicamentos mesmo, do uso de fitoterápicos, plantas medicinais, mas baseado mais nesse modelo biomédico que o texto coloca. E antes tinha o empírico racional e outros modelos mais antigos, né, e hoje se prioriza mais esse modelo biomédico, por exemplo. Entendi. E também foi até uma dúvida de um menino, professora, também que perguntou, queria saber mais sobre. Aí a professora, como ela é muito da área de química, aí ela pediu para o menino dar uma pesquisada para ele poder entender mais. Isso mesmo. Na verdade, assim, essa parte, assim, não vou nem falar do modelo, vou falar primeiro da biomedicina e entra de certa forma no modelo, tá? A biomedicina, ela é uma área que ela envolve um pouco ali da biologia, né, dentro da medicina, né, só que o papel do biomédico, que já vai entrar também nessa parte do modelo, né, do que a Bianca falou, o papel do biomédico é ele estudar doenças e pesquisar a cura para essas doenças, tá? Então, é diferente do papel do médico, né? O biomédico, ele vai fazer a pesquisa da doença, o que causa aquela doença. Então, dentro hoje do quadro, né, do Covid, qual o papel do biomédico ali, junto com a equipe médica, junto com os farmacêuticos, junto com os enfermeiros, né? É pesquisar e estudar aquela doença, a estrutura daquela doença, né? Junto até mesmo com o biólogo, né? O curso de biomedicina, ele tem muita questão da biologia. E eu me arrisco a dizer, pelo que eu já vi, pelo que eu conheço do curso, ele tem mais coisas da biologia até do que da química. Porque eles vão conhecer, trabalhar tudo mesmo, a estrutura do corpo humano, em relação às doenças, né? Como é que essas doenças atingem o corpo humano, quais são as suas causas, né? Ou seja, os agentes, né, causadores. E a partir disso, eles fazem a busca de uma vacina ou de um determinado meio de cura para aquela doença. Então, o modelo biomédico, ele já vai entrar mais nesse sentido, né, onde vai ser, se predominar o estudo do diagnóstico da doença e, a partir daquele diagnóstico, desenvolver uma vacina, um medicamento ou um meio ali curativo para aquela doença. Mas, Laís, eles, no caso, os biomédicos, eles já atuam só com a questão diagnóstica ou também de preparo de medicamentos, como um farmacologista, um farmacêutico, por exemplo, um químico? Então, o biomédico, ele vai trabalhar junto, na verdade, atrelado ao farmacêutico. Entendeu? Então, é como se um complementasse ali o trabalho do outro, entendeu? Mas o foco mesmo dessa biomedicina é
o diagnóstico dessas doenças, e a partir desse diagnóstico atrelado ali ao farmacêutico, desenvolvimento dessa vacina, desse medicamento, entendeu? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de medicamento, né, a gente toca muito no papel do farmacêutico, entendeu? Porque às vezes a gente pode confundir que o farmacêutico, ele é só aquele que faz ali a dispensação da medicação, mas não é. O farmacêutico é aquele que também vai trabalhar na manipulação, vai trabalhar na dispensação. Então, é um trabalho que é feito, na verdade, Bianca, em conjunto. Entendeu? Em conjunto. Tão tal que quando a gente faz um exame de sangue, tem algumas clínicas, né, não sei se são todas, mas a grande maioria das clínicas, quem faz aquela análise daquela coleta de sangue, né, daquele material, quem assina, vocês depois podem até reparar, qualquer exame que vocês tenham feito aí, normalmente quem assina é o biomédico, porque ele vai fazer análise daquele material que ele coletou, e a partir daquela análise, ele vai assinar o diagnóstico daquilo dali. Aí depois vai ser repassado para o médico. Deu para entender? O bioquímico, né, também a gente vê muito nos exames, o bioquímico, que é, no caso, a área da farmácia, né? Exatamente, o farmacêutico, né, farmacêutico bioquímico. É uma área também, então, são várias áreas, entende? E, professora, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso do biomédico, ele estuda mais a parte teórica, né, do que eu pude entender nas primeiras falas da senhora. Ele estuda mais a parte mesmo de estudar, procurar mais na teoria. É isso? Ou errado? Sim, ele faz a pesquisa, né? Porque, assim, o biomédico, o que eu estou tentando falar de uma forma que não reduza o papel do biomédico, entendeu? Porque o biomédico, ele tem um papel importante, né? Só que a área dele é realmente esse diagnóstico de doenças. Então, ele vai fazer análise, o teórico sempre, Jefferson, vocês precisam lembrar que todas as vezes, quando a gente fala dessas áreas, né, na área de exatas, a gente fala da área da saúde, né, porque o biomédico está dentro da área da saúde, sempre a gente precisa atrelar a teoria com a prática. Elas não vão se dissociar nunca. Na verdade, em todas as áreas, né? Não pode fazer essa dissociação. Então, o biomédico, ele faz essa análise ali, faz esse diagnóstico teórico, né? Mas esse diagnóstico teórico foi feito porque ele teve o contato com o prático. Aí eu toco no exemplo que eu falei, quando vai se fazer um exame de sangue, né? Um hemograma completo. Então, ele vai aplicar os conceitos teóricos que ele já sabe para poder fazer o diagnóstico daquele exame de sangue, para dizer se tu está com anemia ou não, para dizer se tu já teve Covid ou não, porque pelo sangue também dá para saber, entendeu? Então, ele vai atrelar as duas coisas. Então, ele vai dar ali o diagnóstico daquela doença. Deu para entender? Entendi. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma depende da outra. Exatamente. Um está ligado ao outro. Não tem como o farmacêutico trabalhar só, não tem como o enfermeiro trabalhar só. O médico, ele precisa de um enfermeiro. O enfermeiro precisa de um médico. Entendeu? O farmacêutico precisa do médico. O médico precisa do farmacêutico. É um precisando do outro. Claro que cada um dentro da sua especialidade ali, mas um vai, de certa forma, estar atrelado ao outro. Certo? Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? Ah, Jefferson, eu lembrei aqui que tu, na última aula que eu estava, tu perguntaste sobre o uso das plantas medicinais dos animais, né? E eu estava dando uma pesquisada, eu li algumas coisas, né? E, de fato, era aquilo que eu já tinha um pouco na mente, né? Que, de fato, é utilizado, né? Só que da mesma forma como um ser humano, né? Precisa ter todo um cuidado, saber para que tu está utilizando aquela planta, aquela erva, né?
determinado material, tu precisa saber a utilização, quais são as consequências, né, tudo isso. A mesma coisa tanto para os animais, tá? Então, os animais, existem muitas pesquisas e muitos médicos veterinários já fazem a utilização também de plantas medicinais para tratamento de animais, tá? Eu me lembro que quando a gente fez a castração das cachorras daqui, a gente ficou até meio assim, né? A gente nunca tinha visto, né? Mas a médica veterinária, ela passou medicamentos que são de uso humano. E a gente não sabia, né? Que poderia utilizar, né? Um dos medicamentos era a própria dipirona. Então, eles faziam, a gente pensava que era uma dipirona própria para animal, mas não. Era a dipirona de uso humano, né? Então, da mesma forma que existe isso com os medicamentos que podem ser aplicados em animais, claro, né, com a prescrição do médico veterinário, da mesma forma também pode acontecer com as plantas medicinais, com as ervas, né? E eu me lembro também, Jefferson, lá na Terra Azul, eu acredito que vocês conheçam, né? Não sei, mas é uma loja que tem aqui, que ela é totalmente voltada para uso de animal, né? Lá tem alguns saquinhos que são alguns chás que podem ser dados para o animal, para ele se acalmar, tem chá de camomila, tem chá de ervas, né? Então, são chás que podem ser aplicados em animais, né? O cachorro fica quietinho, mansinho, dorme, tá uma beleza, né? Professora, então, agora eu me lembrei da minha prima, que ela tem uns cachorros, né? E são muito elétricos, assim, muito atentados. Uhum. Aí ela dá chá de capim-limão para eles tomam, que é uma beleza. Melhor do que água para eles. Larga de tomar água para tomar chá. Pois é, exatamente. Então, é comprovado que pode ser dado, só que é da mesma forma como para o uso humano, a gente precisa ter esse cuidado com as prescrições, né? Não ficar usando qualquer coisa, não sair assim, eu vou tomar agora, tudo certo, tá ótimo, né? Não, precisa ter também uma orientação direitinho, né? Então, é mais saudável, né? Fazer o uso desses medicamentos, né? Do sentido realmente naturais, do que ficar fazendo uso de medicamentos industrializados, certo? Pesquisei, gente, fui lá atrás, li algumas coisas. Professora. Aí eu fui me lembrando, Bom né? Saber. Não. Pois é, aí eu fui me lembrando, lá no Terra Azul vende, eu já vi, uns saquinhos assim um chá natural mesmo pro cachorro, né? Ficar mais calmo, mais tranquilo. Laís, que eu sou bem curiosa nessa área também. Por exemplo, estava até pensando, né, a questão da farmacologia, fabricação de medicamento, né, mais especificamente, e aí envolve a manipulação. Teria alguma diferença, por exemplo, de um remédio, não sei nem se seria na questão química, como perguntar, mas vamos supor, assim, qual seria a diferença que já na área da química, vocês conhecem? Se tem alguma diferença do remédio manipulado para um remédio que não é manipulado? Tu diz industrializado, é isso? Isso. Porque tem um que faz na farmácia de manipulação, né? Seja um produto para pele, seja um medicamento mesmo, assim, algo para tomar. E aí, tem alguma diferença, assim, nessa questão? Tem, por conta a gente vai perceber, Bianca, que cada medicamento ele tem um mecanismo de ação, entendeu? Cada medicamento ele tem um mecanismo de ação. Esse mecanismo de ação depende da estrutura química que tu está utilizando. Então, o que acontece? Quando tu está usando um medicamento que ele é manipulado, eles vão tentar utilizar esses mecanismos de ação que não agridem tanto o teu organismo. Ou seja, ele vai utilizar coisas que são mais, de fato, naturais. Entendeu? Então, os manipulados, eles fazem essas combinações ali da substância química, né, dependendo do que for, e eles têm o que muda de um para o outro é, de fato, esses mecanismos de ação, né, que levam em consideração a substância vai ser diferente, né, a ação vai ser diferente, a gente percebe que cada medicamento, ele tem
um componente químico orgânico diferente. E essas combinações é que vai gerar, que vai agredir mais ou vai agredir menos o seu organismo. Entendeu? Então, a diferença está nisso aí, nesse mecanismo de ação da combinação dos componentes. Então, tem diferença sim, tá? Não é a mesma coisa, não. Entendi, assim, eu fiquei pensativa. Ah, Isabela quer falar? Fala, Isabela. Não, rapidinho, é porque também eu acho que o de manipulação, de farmácia de manipulação, ele é meio que personalizado para uma pessoa, né? Enquanto o de farmácia industrializado, ele já é mais assim para o público geral. Exato. E o outro é mais para uma pessoa, o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Exatamente. Tem a dosagem correta, entendeu? Tem tudo isso. Aí tem médico que leva em consideração o teu peso, a tua necessidade, entendeu? Então, são esses mecanismos de ação que eu falo, entendeu? Os mecanismos de ação, além das reações, além dos componentes, levam em consideração todas outras essas questões, que é algo bem específico para ti. Tipo, um médico passou para mim, quando eu estava fazendo tratamento de H. pylori, ele passou o medicamento natural, manipulado para mim. Não era para utilizar o industrializado. Eu fiz o tratamento industrializado, mas depois ele me passou, não, mas agora tu não vai utilizar, acabou aquele medicamento, né? Tu não vai utilizar mais esse agora, tu vai utilizar esse outro aqui. Então, eu não poderia pegar a minha receita e dar para outra pessoa. Entendeu? Porque foi levado em consideração o que eu estava sentindo, foi levado em consideração o meu peso, foi levado em consideração essas questões. Entendeu? Que às vezes a gente é levada a tentar pensar, eu pelo menos, assim, de manipulação, que eu já usei muito essa questão de para rosto, né? Para pele. E aí, por exemplo, aí eu estava observando que a médica dermatologista, ela passou um manipulado para mim, para usar à noite. Aí tinha compostos que tem compostos em outros que são industrializados, era o mesmo, só que tem, isso aí eu já entendia, né, a questão de uma das diferenças no sentido de quantidade, né, de tantos por cento, às vezes é bem pouco, a hidroquinona, por exemplo, vinha hidroquinona no composto, vinha um outro tipo de ácido também, que agora até fugiu da mente o nome, ácido retinóico também, e mais um lá, 3 compostos em um gel, né? E aí eu tava observando essa, aí eu tô pensando, gente, eu usava aquele Vitacid, que ele é tipo um antibiótico, só pode vender com retenção de receita, né? E aí a impressão que eu tenho é que ele era muito mais eficaz, assim, no sentido de manchas, né, de melhorar o clareamento da pele, que o manipulado. Às vezes eu tenho essa impressão, não sei se de fato é, porque talvez esse da drogaria, né, da industrializada, ele seja muito mais forte, talvez seja isso, de fato, por eu ter essa impressão. Aí eu fiquei pensando, né, tem gente que diz, é negócio de remédio manipulado, até tem um certo preconceito, né, de achar que talvez não é tão eficiente. Por isso que eu estava pensando. É isso mesmo. Porque eles acabam dando uma modificação na quantidade, eles trocam uma substância por outra, que tem a ação parecida, entendeu? E acaba ficando, não agredindo tanto. Porque o outro pode ser mais forte, mas ele agride mais seu organismo. E o manipulado não, ele pode aparentemente ser mais fraco, mas ele não vai agredir tanto como o outro que é industrializado. Entendeu? Às vezes requer um tempo mais duradouro, né, no tratamento, por ser mais lento, ali ter menos quantidade de tal ácido, um exemplo, né? É isso mesmo. Então, tem todas essas questões aí envolvidas. São muitas coisas, né? Alguém tem alguma pergunta? Bianca, tu quer fazer tua parte? A gente tem 10 minutinhos ainda. Já concluiu lá os slides? Concluí, porque eu tinha botado, eu repeti um aqui. Ah, sim. Porque eu queria trazer mais essas informações para poder a gente dar para o segmento na próxima aula. Eu sei. Eu tenho um vídeo aqui que eu até botei lá no mapa, não sei se vocês olharam, meninos. Eu queria até compartilhar aqui com vocês para a gente assistir. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar por aqui, Laís, mas eu vou fazer já um teste, só
Pode ser? Deixa eu ver quantos minutos tem aqui, que eu não olhei. Tem 10 minutos. Ele é de quanto tempo o vídeo? Só confirmar aqui quanto é. Gente, os outros quiserem perguntar alguma coisa, quiserem falar alguma coisa, pode falar, viu? Fiquem acanhados, não. Vocês estão sentindo, eu quero fazer o curso de farmácia quando eu sair do IEMA. Quero fazer o curso de biomedicina, quero fazer... Pode dizer também. É uma área muito interessante. Essa área ela é muito interessante. E se a gente ficar aqui falando, tem muito pano para manga aí. Pois é, professor. Aí eu também queria só dar uma complementada para não tomar muito tempo em relação aos lixos hospitalares, que a gente também vê muito que aumentou os lixos hospitalares, porque como tá negócio de pandemia, né, aumentou muita coisa. Aí as pessoas não têm essa consciência de que o lixo vai fazer mal, entendeu? Aí já nas contas medicinais já não tem esse negócio de lixo hospitalar. Aí isso é interessante também dar uma ressaltada. Sim, é isso mesmo. Você quer passar, Bianca, o vídeo? Eu vou tentar passar aqui, que sempre, vez ou outra, dá uma zebrinha quando eu quero passar. Da outra vez eu não consegui passar o meu slide. Eu sei como é que é, mas eu não sei o que é que na hora que eu vou colocar apresentar, vez ou outra, acontece de não estar visível assim para mim no guia ou na janela, mas eu vou já fazer um teste aqui rapidinho. Peraí. Bota para apresentar a tela toda. Onde tem tela inteira? É. Vê se vai. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no arquivo. Aqui. Só um momentinho. Ele não está aparecendo ainda. Eu vou ver se eu abro ele bem aqui, é porque está na pasta. Deixar aberto para ver se aparece lá no guia. Deixa eu ver aqui. Fechar esse bando de coisa aqui. Fechar esse aqui, fechar esse. Todo mundo já botou os nomes aqui, já. Laís, tá aparecendo o que para ti? Tá aparecendo tua tela toda. Só a tela, né? Apareceu o vídeo agora. Ah, tá. Acho que já sei o que é que acontece. Aí só me dá o ok se tá saindo o som. Peraí. Ele é meio baixo. Eu vejo sempre nós temos aqui uma pessoa que é uma pessoa bem interessante, a gente vai sentindo. Bem baixinho. Bem baixinho, né? O problema é esse. Será que se... Mas pelo YouTube tá a mesma coisa, tá baixo também. Não tá dando para escutar não, né? Eu não tô entendendo muita coisa. Tá entendendo, Bianca? Tá muito baixinho, não. Também não tô entendendo quase nada, tá bem baixinho. Bianca, tu não acha melhor assim? Tu tenta baixar esse vídeo. Já baixou, né? Tenta colocar ele no grupo. Vai pelo web WhatsApp. Aí tu joga no grupo. Peraí, vou jogar lá. Peraí. E aí depois eles assistem. Pode ser também. Tá muito baixinho. Tá bem baixinho. Aí, para não ficar quebrado, acho melhor falar um pouco desse vídeo, do texto, na próxima aula. Aí a gente complementa com o material que tu já vai lançar para eles, né? Aí eu encerro essa parte aí mais histórica para ver outras coisas para ele ir avançando. Sim. E a gente até já participa depois que a gente assiste, professora. Vai a gente dar uma complementada a mais. Tá certo. Porque eu quero escutar vocês falando também. É mesmo, tá faltando mais os alunos vocês falarem. Só um ou dois que tá falando. Estão muito quietinhos. Aí, gente, eu vou trazer também
alguns outros conceitos, tá? Que é para a gente ir diferenciando. Vou botar aqui o vídeo. Para poder ir ficando claro na nossa cabeça. A gente já sabe a diferença de remédio, medicamento. Tá com fome já, né, Cecília? Ai, ai. Aí a gente vai aprendendo os conceitos, né, diferenciando as coisas, até para o nosso dia a dia mesmo. A gente não chega na farmácia, me dá um remédio. Oi, me dá um medicamento. E já deixando as coisas mais claras aí. Certo? Gente, vamos ligar as câmeras aí, vamos tirar uma fotinho. Professora, eu não tô com fome, porque quando a senhora tava falando, eu tava comendo aqui. Peraí. Eita, Bianca! E a Aline? Tá desligado teu microfone. Apareça aí, meninas. Deixa eu ver. Chegou no grupo, gente, o vídeo? Eu acho que chegou. Cecília gosta de falar, mas ela não gosta de estar aparecendo no vídeo. Ela fala bastante nas lives. Não chegou aqui não o vídeo. Tu mandou no grupo? Tá enviando ainda. Ah, tá. Acho que agora chegou. Quer ver? Olha lá. Não sei se dá para baixar. Se dá para baixar. Se não der, vocês me avisem, porque eu vejo o formato, alguma coisa. Que ele é um pouquinho grande, né, para ir no WhatsApp. Isso. Aí tu, Bianca, só para a tua apresentação, para a gente tirar a foto. Ah, tá. É o quê? Só para a tua apresentação para a gente tirar a foto. Para poder todo mundo ficar na tela cheia. Agora que eu olhei aqui, tá? Parei. Tá. Os outros vão ligar não, a câmera aí. Deixa eu ver que tá bem aqui. Cadê? Vamos lá, 1, 2, 3, hein? Mais um. Peraí, gente, deixa eu jogar bem aqui, deixa eu ver se tá tudo certo. Só um minuto. Gente, se vocês quiserem trazer perguntas, vocês podem também, tá? Porque aí vai ficando mais dinâmico, não fica só a gente falando. Vocês, professora, tá chato, só vocês falando, tragam perguntas, se quiserem, né, fazer uma outra forma, a gente faz. Vamos só mais uma, gente, tá? É o que, Cecília? Tem umas plantas medicinais, não é? Que não fazem só para a saúde, mas também para a estética, né? Eu lembrei do caso do chá de camomila, que eu gosto muito de tomar, porque eu gosto muito de cabelo comprido e é muito bom para o crescimento capilar. É isso mesmo. Tem também, o povo faz muito uso também da babosa, né? A babosa é utilizada muito aí para cabelo, para pele também. A babosa é muito boa para pele. Para utilizar aí, para fazer uns cremes aí, para fazer limpeza de pele, deixar a pele macia. Vamos lá, tá só mais um. Pronto. Todos prontos, gente. Acho que é isso, né, Bianca? Sim, já acabou o tempo, né? Já meio-dia, praticamente. É muito rápido, né? A gente fica falando. Mas é bom que a gente vai perguntando, respondendo, para não ficar só falando. Da última vez eu falei bastante. Eita, agora a gente quer que vocês participem mais, perguntem, né? Aí eu vou trazer mais alguns conceitos para a gente ir vendo, diferenciando. Vídeos também, né? Vídeos. A gente vai até trazer vídeos mais práticos também para eles, né? Já que a gente não vai ter esse momento prático, mostrar mais ou menos como funciona, mas já no final da eletiva. Isso mesmo. Pois pronto, gente, é isso. Obrigada. Boa tarde para vocês, bom almoço. Boa tarde, bom almoço para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.